Pronto. Então, ficou alguma dúvida em relação ao que a gente fez até aqui? Não. Então a gente pode dar uma treinadazinha, né? Sim. Ok, vamos treinar um pouco as dízimos periódicas. Só que antes, como a gente sempre vê nos nossos cálculos, de quando em quando a gente lidar com problemas de fração, né? Agora que eu vi que meu microfone estava desligado. A gente vai treinar um pouco essa parte de fração e dízima periódica, certo? Certo. Então, vamos treinar primeiro as operações com fração. Anote aí esse cálculo aí. Aí quando você fizer, você me diz e aí a gente analisa. Ok. Eu não lembro como calcular a fração. Não? Então Não. eu vou resolver com você essa.
Então vamos lá. O primeiro passo é o seguinte: para a gente trabalhar com frações, a gente precisa que cada termo esteja na forma de fração. Assim, eu pergunto a você: tem algum termo aí que não está na forma de fração? -2. -2. Então a gente precisa escrever ele na forma de fração. Lembra o que a gente viu na última aula? Como é que eu escrevo isso em forma de fração? Coloca o traço embaixo 1. Perfeito. Então a gente vai repetir aqui, depois da igualdade, e vai escrever 2 sobre 1, correto? Correto. E aí repete o outro. Pronto, o que foi que a gente fez? A gente só fez reescrever essa expressão nessa forma, certo? O senhor não colocou para gravar. Tá gravando por outro programa, que aquele demorou muito Aqui. Aí eu tô gravando aqui por um programa externo. Ok. Pronto, aí você compreendeu, né, que eu só reescrevi para toda a conta. A conta ainda não começou. Eu só fiz reescrever na forma de modo que todas as duas fiquem na forma de fração, certo? Certo. O próximo passo é observar o seguinte: os dois denominadores são diferentes. Para que eu possa trabalhar com adição e subtração de frações, os denominadores têm que ser iguais. Então, para que eles sejam iguais, eu preciso ter o MMC. Quanto é o MMC de 1 e 15? Divide por 3 que dá 5. Não. Novamente, cálculo MMC. Na outra aula você fez esse cálculo MMC, lembra? Sim. MMC é o menor número que dá para dividir tanto por 1 quanto por 15. Caso não consiga, a gente faz aqui separadamente. Mas não daria 15 dividido por 3 que dá 5, é dividido Mas por por 5. quê? Ah, certo, você está fazendo a conta ainda, né? Eu pensei que você já tinha dado o resultado. Não. Ah, tá, entendi. Então, faça aí e me diga qual é o valor final do BMC. Ok. Dá 1. Por quê? Porque Peraí. Porque 5 dividido por 5 dá 1. Certo, mas aí ainda não é o MMC. Então não sei como fazer não. Vamos fazer aqui que você vai lembrar. A gente escreve 1 e 15 aqui. Você primeiro dividiu por 3, não foi? Sim. Que deu 5. Aí depois dividiu por 5, que deu 1, foi isso? Sim. Aí agora é só multiplicar. 3 vezes 5. 15. Tá, o MMC é 15. 15. Aí eu coloco 15 aqui, 15 aqui. E agora eu vou dividir 15 por cada um desses dois denominadores. O resultado multiplica pelo numerador. 15 dividido por 1. Pera. 15. 15 vezes 2. 30. 30. Então, aí eu escrevo 30 aqui. Agora vai fazer pelo outro. 15 dividido por 15. 1. 1 vezes 8. 120. 1 vezes 8. 1? 15 dividido por 15 não deu 1? 1. Agora 1 multiplicado por 8 dá quanto? 8. 8. Pronto. Agora que os denominadores são iguais, eu repito e faço a conta em cima. Menos 30 menos 8 dá quanto?
Menos 22. Certeza? Sim. O que é que acontece quando os sinais são iguais? Ah, fica positivo. Não. O resultado é negativo mesmo. Mas o que é que a gente faz? Soma ou subtrai? Toma. Soma. Então dá quanto? 38? Isso. Você não pode esquecer disso nunca, viu? Ok. Quando os sinais são iguais, soma. Sinais diferentes, subtrai. Certo? Isso é a regra da adição e subtração. Quando é multiplicação e divisão, aí sim, sinais iguais fica mais. Fica positivo, entendeu? Mas não, são duas regras diferentes. Lembrou um pouquinho? Acho que entendi. Para ver se você, para fortalecer o seu entendimento, agora tenta esse item B aqui.
Pronto. Pronto, então você vai me indicar aqui o que foi que você fez. Ok. Diga aí. Eu multipliquei 18 por 12. Multiplicou? Sim. Por quê? Ué, não foi o que tinha feito em cima? Eu teria MMC. Ah, é. Pera, eu confundi. Só que antes de tudo, você já tem que deixar os tracinhos aqui esquematizados, né? Para colocar aqui embaixo o MMC. Aí você vai fazer a mesma coisa que eu fiz aqui do lado, escrever aqui 12, aqui 18 e calcular o MMC. Pronto. Pronto, quanto foi o MMC de 12 e 18? 27. Quanto? 27. Tem certeza? Foi o que deu aqui. Me diga como foi que você chegou nesse valor, pra gente ver.
Eu dividi 18 por 3, que deu 6. Certo. Aí E o 12 por 3 deu quanto? Porque quando você bota um número aqui, você tem que dividir os dois, né? Se o 1 não der para dividir, só repete. Nesse caso, dá para dividir. Quanto é 12 dividido por 3? 4. 4. Aí agora divide por quanto? Eu dividi por 3 de novo. Pronto. Aí o 4 não pode e repete. 6 dividido por 3. Dá 3. Não. 2. Agora aqui, 4 e 2. Dividido por 2. Que é que só vai por 2 agora, né? Sim. E aí 4 dividido por 2. 2. E 2 por 2. 1. 1. E aí falta esse 2, né? Que a gente divide por 2. Vai dar 1. E aqui 1. Aí a gente multiplica. 3 vezes 3 vezes 2 vezes 2. Quanto dá isso? Pera. 36. 36. Eu vou relembrar para você um método que eu mostrei tempos atrás, que talvez ajude. Por exemplo, eu quero, como a gente está falando de MMC é mínimo múltiplo comum. Então eu vou escrever aqui os múltiplos de 12 e os múltiplos de 18. Como é que eu acho esses múltiplos? É só escrever esses números somando ele mais ele, né? No caso, sempre nesse caso é 12. 12 mais 12, 24. 24 mais 12, 36. 36 mais 12, 48. 48 mais 12, 60. Aqui embaixo, começando com 18. 18 mais 18, 36. E aí 36 é o primeiro número que aparece nas duas listas, não é isso? Sim. Então 36 é o MMC. A gente vai treinar também MMC, viu? Ok. São coisas assim básicas, mas que a gente não pode esquecer, porque várias vezes a gente acaba dependendo dela, principalmente quando se trata de somar e subtrair fração. Aqui, aí o próximo passo agora é o quê? Eu multipliquei 18 por 5. Pô, tem certeza que é assim? Foi o jeito que eu fiz. Bom, porque depois que tem o MMC, o que é que a gente faz com o MMC? Tem que dividir pelo denominador e o resultado multiplicar pelo numerador, não é isso? Quanto é 36 dividido por 12? 3. 3. Aí 3 vezes 5, 15. 15. 36 dividido por 18. Quanto? 36 dividido por 18. 2. 2 vezes 13. 26. Aí os denominadores são iguais, eu repito. E faço 15 menos 26, dá quanto? Menos 11. Menos 11. Certo? Certo. Certo, aí o que eu estou pensando aqui é, depois que a gente terminar essas questões hoje de treinamento, eu acho que é bom a gente começar a revisar de divisibilidade, onde vai trabalhar esse negócio de MMC e MDC. Aí depois a gente entra a fundo em fração, certo? Certo. Porque é a base e precisa muito de que você esteja dominando esses tópicos, certo? Certo. Então, eu acho que nesse caso seria bom a gente já começar com isso.
Concorda? Sim. Então, vou passar aqui a página. E a gente vai pensar agora no assunto chamado divisibilidade. O que significa divisibilidade? É uma parte dos conteúdos da matemática que trata da questão de se um número é divisível ou não por outro. Por exemplo, se eu pegar o número 16 e dividir por 4, o resultado vai ser 4, né? Sim. Mas deixa eu voltar aqui um pouco o raciocínio. Se a gente fosse fazer a conta, a gente arrumava aqui, né? Aí dá 4, 4 vezes 4, 16 e o resto dá 0, não é isso? Sim. Sempre que o resto for 0, significa que essa divisão ela é exata e logo esse número aqui, que a gente chama de dividendo, ele é divisível pelo divisor. Então nesse caso aqui, a gente tem que 16 é divisível por 4, pois a divisão de 16 por 4 é exata, certo? Um outro exemplo, se eu pegar 144 e dividir por 3, aí como é que essa conta fica? Vou botar aqui item A, item B. Aí a gente arma a conta. E aí pega 14 dividido por 3. O mais próximo é 12. Então 12 por 3 é 4. 4 vezes 3 é 12. Sobra 2. Aí a gente desce o 4. 24 dividido por 3 é 8. 8 vezes 3 é 24. O resto dá 0. Ou seja, a divisão exata. Isso significa que 144 é divisível por 3. Alguma dúvida? Não. Passando para mais outro exemplo. Agora digamos que eu pegue 36 e queira dividir por 5. O número mais próximo é o 35, que dividido por 5 é 7. Então 7 vezes 5 dá 35 e o resto 1. Aí, divisão não exata. Aí o que é que isso significa? Que 36 não é divisível por 5. Então é simples, um número é divisível por outro se quando a gente divide o resto da divisão é zero, não é isso? Feito isso, aí digamos que eu quero descobrir, encontre todos. Aí além de falar que 36 é divisível por 5, daqui a gente também diz que 5 é divisor, ou não é divisível por 5. Eu digo que 5, eu digo que 5 não é divisor de 36. Na página anterior, a conclusão que a gente tem aqui é que 4 é divisor de 16 e esse aqui, que 3 é divisor de 144. Então, quando é que um número é divisor de outro? Quando esse número consegue dividir aquele.
Não é isso? Sim. Aí, baseado nessa informação, eu quero encontrar todos os divisores de 12. Como é que eu faço para achar todos os divisores de 12? Usando a definição que a gente utilizou aqui, que é da divisão exata. Para eu saber quem são todos os divisores de 12, eu tenho que dividir 12 por 1 até 12 dividido por 12, não é isso? Sim. 12 dividido por 2, porque o divisor nunca pode ser maior que o número que eu estou. Então, começo do 1 e vou até chegar nele mesmo. Então 12 dividido por 8, 12 dividido por 9, 12 dividido por 10, 12 dividido por 11 e 12 dividido por 12. Aí 12 dividido por 1, que vai dar ele mesmo. Aí 12 vezes 1, 12, e o resto dá 0. Agora 12 dividido por 2, dá quanto? 6. 6. 6 vezes 2. 12 e o resto dá 0. 0. 12 dividido por 3, 9. 9. Lembre que não é 12 menos 3. É 12 dividido para 3. Pera. 3. Dá mais. 4. 4. 4 vezes 3, 12. 12. Aí o resto dá 0. Até aqui, todos os casos são divisores, né? 1, 2 e 3. 12 dividido por 4 é o contrário desse aqui, né? Então, dá 3. 3 vezes 4, 12. Até aqui, os números 1, 2, 3 e 4 são divisores de 12. Agora 12 dividido por 5. 2. 2, que vai dar 10 e sobra 2. 2. Não é divisor. Eu vou até mudar a cor desse para ficar mais, digamos assim, mais didático. Quando não for divisor, vou botar o resultado de vermelho. 2, 10 e o resto sobra 2. Agora o outro. 12 dividido por 6. 2. 2. 2 vezes 6. 12 e o resto 0. Divisor também. Aí agora a gente vai para o 12 dividido por 7, que dá 1. 1. 1 vezes 7 dá 7 e o resto dá quanto? 4. Não. 5. 5. 12 dividido por 8, 1. 1. Aí 1 vezes 8, 8 e o resto 2. Não, 4. 4. 12 dividido por 9, 1. 1. 1 vezes 9, 9 e o resto dá 3. 3. 12 dividido por 10, 1. 1 vezes 10 e o resto 2. 12 dividido por... Escrevi 11 ali, né? Deixa eu consertar aqui. 12 dividido por 11, 1. 1. E o resto 1. 1. E por último, 12 dividido por 12, 1. que dá 12 e o resto 0. pronto. Todos os de verde, todos os resultados em verde nos fez descobrir que os números 1, 2, 3, 4, 6 e 12 são divisores do número 12. Então, qual seria a resposta aqui? A resposta é a seguinte: os divisores de, aí bota assim, de 12 são 1,
2, 3, 4, 6 e 12. Percebeu? Sim. O que é que isso significa? Que todos esses números aí, 1, 2, 3, 4, 6 e 12, todos eles dividem o 12. Ou seja, eu consigo dividir 12 por qualquer um desses números aí. Todos eles são divisores de 12. Isso significa que 12 é divisível por esses números aí. Certo? Certo. Passando agora mais uma página. Aí vem a seguinte pergunta: 7 é divisor de 63? O que é que você me diz? Deixa eu pensar. Acho que sim. Por quê? Porque 7 vezes 9 é 63. Perfeito. Então você encontrou um quociente de uma divisão que vai dar exata, não é isso? Então a conclusão que você achou é que 63 dividido por 7 é 9. Divisão exata. Então a resposta é sim. É importante deixar bem claro que quando a gente diz que 7 é divisor de 63, significa a mesma coisa de dizer que 63 é divisível por 7, certo? Dizer as duas frases está dizendo a mesma coisa. Ser divisível é porque ele é que vai ser dividido, né? O 63 é que vai ser dividido. Quando eu falo que ele é divisor, no caso 7, é porque é ele que vai dividir. Ser dividido não é a mesma coisa que dividir, né? Não. Então, quando eu divido, eu sou divisor, que nesse caso é o 7. Quando eu sou dividido, eu sou chamado de divisível, certo? E existe um outro conceito que a gente tira disso daí, que significa que quando 63 é divisível por 7, significa que 63 é múltiplo de 7. Ou seja, por que múltiplo de 7? Porque você mesmo acabou de me mostrar uma conta que eu sei que 7 vezes 9 dá 63. Todos os resultados de uma multiplicação a gente chama de múltiplo, que vem de multiplicação, né? Então, ser múltiplo de um número significa ser divisível por aquele número. Ou seja, aquele número me divide. Entendeu? Entendi. Vou botar agora aqui. Quero que você descreva todos os divisores de 18. E aí quando você concluir, você me diz quem são. Ok.
Pronto. Pronto, me diga aí quais são os divisores de 18. 1, 2, 2. 3, 6, 9 e 18. Perfeito. Fácil, né? Sim. Aí vem um desafio. Digamos que eu quisesse todos os divisores de 324. Se fosse utilizar o método de dividir de 1 até 324, ficaria muito longo, né? Sim. Ou seja, o objetivo aqui é revisar como encontrar todos esses divisores sem precisar fazer 324 divisões, certo? Certo. Só que antes disso, esse exemplo a gente vai deixar para o futuro. Vamos passar aqui para algumas coisas importantes dessa parte da teoria da divisibilidade. Que são os critérios de divisibilidade. Divisibilidade. Que critérios são esses? O primeiro é divisão por 2. Aí eu coloco aqui um quadro onde eu escrevo de 1 a 5, por exemplo, de 1 a até 50. Três, 13, 23, 40, 33, 43, 4, 14, 24, 34, 44, 15, 25, 35, 45, 16, 26, 36, 46, 17, 27, 37, 47, 18, 28, 38, 48, 19, 29, 39, 49 e 20, 30, 40, 50. Até aí basta. E eu queria que a gente fizesse o seguinte: a gente vai riscar todos aqueles números que a gente consegue dividir por 2 e a divisão é exata. A divisão de 1 por 2 é exata? Sim. 1 dividido por 2 dá a divisão exata? Ah, não. Dá Não. 0,5. 2 e 2 por 2 dá exato? Sim. Dá. 3 por 2 dá exato? Não. E o 4? Não. 4 dividido por 2 não dá exato, não? Ah, dá 2. Dá. 5 vai dar exato? Não. E o 6? Dá. Dá. Você percebe que a gente sempre está no não, sim, não, sim, não, sim? Sim. E é sempre pulando de 2 em 2, né? Sim. Então a gente sabe que pulando de 2 em 2 a gente sempre vai marcar os números que são divisíveis por 2, ou seja, o 2 é divisor de todos esses que a gente está riscando. O 2 divide cada um deles. E aí, o que é que esses números riscados têm em comum? Que todos são divisíveis por 2. Sim, todos são divididos por 2. Mas assim,
Outra coisa, o que é que a gente pode dizer que todos eles são? Pares. Pares, exatamente. Então a gente chega à conclusão que os números divisíveis por 2 são todos os números pares. O que é que significa que se um número ele vai ser divisível por 2 se for par. Se ele for ímpar, não vai ser par. Ou não vai ser divisível por 2, correto? Correto. Pronto, esse é o primeiro critério de divisibilidade que é importante a pessoa nunca esquecer. Quando vai fazer aquela decomposição lá, para achar o MMC ou qualquer outra coisa, a gente sempre escolhe um número para dividir, né? E aí a gente vai ver se o número é par ou é ímpar. É sempre a primeira coisa que a gente observa, se o número é par ou se o número é ímpar. Se o número é par, eu divido por 2. Se for ímpar, eu vou descobrir outra coisa. Certo? Esse é o critério de divisibilidade por 2. A gente poderia ter observado isso sem precisar fazer essa lista toda, apenas fazendo uma listagem. Como assim? Na página anterior ficou dito aqui que ser divisível é a mesma coisa que ser múltiplo, correto? Sim. Logo, baseado nessa informação, os números divisíveis por 2, ou seja, os múltiplos de 2, a gente sempre começa com o número 0. E aí vai somando 2. 2 mais 2, 0 mais 2, 2, 2 mais 2, 4, 4 mais 2, 6, 6 e vai assim de 2 em 2. E aí coloca aqui as reticências para dizer que é infinito. Então, todos os números pares. Se eu quiser agora falar da divisibilidade por 5, ou seja, divisão por 5. Para eu saber quais são os números divisíveis por 5, basta eu fazer uma listagem deles, né? Ou seja, os divisíveis por 5 são os múltiplos de 5. E a gente sempre começa contando do 0. E aí vai somando de 5 em 5. Que vai dar 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 e assim segue infinitamente. Ou seja, esses números são divisíveis por 5. Qual é o padrão que a gente observa aí? Que todos têm 0 ou 5. Isso. Todos os que terminam em 0 ou 5. Outro caso fácil de divisibilidade é a divisão por 10. Que aí é só listar também os múltiplos de 10, começando pelo 0. Você percebe que o 0 está em todos, né? Sim. Que significa que 0 é múltiplo de qualquer número, menos ele mesmo. E na verdade ele até realmente ele é, em certo aspecto é e não é. É uma confusão matemática, um paradoxo na verdade. Mas esquecendo do 0, do 0 como divisor, 0 ele é divisível por qualquer outro número. E aí vai somando 10 em 10. E aí a gente nota que todos terminam com 0, né? Sim. Então, todos que terminam com 0. A única semelhança entre o caso do 10 e do 5 é quando termina em 0. E se a gente for pensar nos divisíveis por 4, aí se a gente pegar os divisores de 4,
Os divisores de 4 não, os múltiplos de 4. Como é que fica a nossa lista? 0, 4 mais 4, 8. Aí dá 12, vai 16, 20. Aí depois do 20 vai 24, 28. Vou dar um pulo aqui. Eu vou chegar no 96, certo? É. 100, 104, 108, 112. Vou dar outro pulo. Vou chegar no 196, 200, 204. O que é que você... O que é que... a partir daqui, aí, a partir do 100 em diante, o que é que a gente nota? Que vai adicionando 4? Todos estão adicionando 4. Isso a gente sabe. Mas eu falo se você enxerga algum padrão depois do 100. Comparado com os anteriores. Não achei nenhum A padrão. terminação, hein? 0, 4, 8, 12. Tá vendo? Ou seja, todos os que têm em seus dois últimos algarismos um número divisível por 4. Veja, todos esses aqui a gente viu que é divisível por 4. Aí quando você pega um número, por exemplo, pegar um número aqui enorme, 76853496. Esse número aí grandão, que é 76.853.496, olhando assim de primeira é difícil saber se ele é divisível por 4. Aí o que é que esse critério me diz? Esse critério me diz que se os dois últimos algarismos formar um número que é por 4, e é porque a gente está vendo aqui, né? Aí esse número vai ser divisível por 4. E a outra coisa é que sempre tem um número aqui que termina com 2 zeros, tá vendo? Sim. Então se um número tiver no final 2 zeros, é por 4. Aí a gente tem aqui por 4. Ou se for 00. Por exemplo, se a gente pegar aqui o número 3000, apesar do número 3000 ter 3 zeros, mas o que importa é pegar os dois últimos. Os dois últimos são 2 zeros? Sim. São, então é por 4. Então a regra do 4 é essa: olha os dois últimos algarismos, vê se é um número que é por 4. Para isso eu preciso saber até certo ponto aqueles que são por 4, né? Que são esses primeiros aqui até 100, até 96, certo? Até 96 eu já tenho que estar sabendo quem é ou não divisível por 4. Depois disso aí, do 100 para frente, basta eu olhar a terminação, se termina em 00 ou se esses dois últimos algarismos formam um desses números aqui anteriores que eu já conheço, que são por 4, certo? Aí agora a gente vai relembrar a divisibilidade por 3. E aí a gente escreve os múltiplos de 3. Escrevendo os múltiplos de 3, começando com o 0, a gente tem 3, 6, vai somando de 3 em 3, correto? Correto. 18, 21,
24, 27, 30, 33, 36, 39. E assim vai. Olhando assim, não dá para perceber. Mas aí a gente nota que até aqui é o que eu preciso saber. 0369, certo? Certo. Aí aqui eu vou somando. 1 mais 2, que dá 3. Aqui, 1 mais 5, que dá 6. 1 mais 8, que dá 9. 2 mais 1, que dá 3. E assim vai. Aí eu percebo que em todos os casos quando eu somo os dois algarismos, sempre o resultado é um desses aqui. Aí isso significa que eles serão divisíveis por 3 todos os números cuja soma de seus algarismos forma um número divisível por 3, certo? Certo. A regra da divisibilidade por 9 é semelhante. A divisibilidade por 9 são todos os números cuja soma de seus algarismos forma um número divisível por 9. E aí esses critérios ele é encerrado com os próximos últimos, que é a divisibilidade por 6, divisível por 12, divisível por 15, são os mais famosos. E aí a gente tem por 6 todos os que forem ao mesmo tempo, por 2 e por 3. Nesse caso aqui, ao mesmo tempo, por 3 e por 4. Esse ao mesmo tempo por 3 e por 5. Não é por acaso, porque 3 vezes 4 é 12 e 3 vezes 5 é 15. E 2 vezes 3 é 6. Aí finalizando essa parte aqui, vamos pegar aqui uns exemplos. Se eu pegar 237, 237 é um número divisível por quanto? Se a gente somar aqui, aí, 2 mais 3 mais 7 vai dar 12. E 12 é por 3, correto? Sim. Então 237 é por 3. Se eu pegar um outro exemplo aqui, 36. 36 ela é par, né? Sim. Então é por 2. Se eu somar 3 mais 6 é 9. Então é por 3. Então ele é por 2, é por 3. Então ele é por 6. Certo?
Certo. Pronto, esses são os critérios de divisibilidade. Daí a gente chega naqueles números. Quando a gente começa a utilizar todos esses critérios, a gente chega em uma coisa chamada números primos. Que são todos os números que são divisíveis somente por um e por ele mesmo. Aí a gente tem a seguinte lista: o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 e assim ele segue para o infinito. Esses números, eles só são divisíveis por dois números, o número 1 e ele mesmo, certo? É. Relembrou tudo isso? Sim. Ok. Tem alguma pergunta a fazer? Por que os números primos só dividem por um e por ele mesmo? É muito simples. No início, lembra que a gente começou a fazer aquelas divisões todas? Sim. Quando eu faço aqueles testes todinho, eu verifico que eu só consigo encontrar duas divisões exatas. Quando eu divido por 1 ou quando eu divido por ele mesmo. Qualquer outra divisão não dá exata. Para ficar claro, para ver isso de forma mais de perto, vamos pegar o caso do 23. Quando eu divido 23 por 1, que dá 23, o resto dá 0. Divisão exata, certo? É. Quando eu divido por ele mesmo, dá 1, e aí o resto também dá 0. Divisão exata. Agora, quando eu divido por qualquer outro número, de 2 a 22, a divisão não é exata. Então, aritmeticamente falando, é porque quando eu divido ele por qualquer outro número que não seja 1 ou ele mesmo, a divisão nunca dá exata, certo? É. Essa é a visão aritmética. Mas nós também temos a visão geométrica. Qual é a visão geométrica? Que eu acho ela muito interessante. Por exemplo, considere todos os retângulos formados por, vamos dizer aqui, 12 quadradinhos. Então eu quero formar todo tipo de retângulo possível que tenha 12 quadradinhos formando ele, certo? Certo. O primeiro e mais óbvio de todos é aquele bem comprido, né? Sim. Onde eu escrevo de 1 em 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isso aqui tudo é um retângulo formado por 12 quadradinhos. Um outro é quando eu pego metade dele, né, e sobreponho, né? Vai ficar aí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Observe que aqui também tem 12 quadradinhos, certo? Esse de cima aqui é o 1 por 12. E se eu botar para cima, é 12 por 1, né? Esse aqui a gente tem 2 por 6. E se eu colocar ele em pé,
é 6 por 2, então mesma coisa. E existe uma outra opção, quando eu coloco 3 fileiras, ou seja, eu tenho aqui 3 por 4, e se eu colocar em pé, fica 4 por 3. Todos eles têm 12 quadradinhos, né? E eu tenho, ou seja, eu construí 3 retângulos diferentes aí, usando a mesma quantidade de quadradinhos. O que é que isso significa? Eu consegui dividir, digamos assim, o retângulo original. Todos esses números que eu encontrei aqui, aí o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12, eles são na verdade os divisores de 12. Aí quando eu parto agora para pegar um número primo, por exemplo, se eu pegar um número primo, eu quero construir um retângulo que tenha 7 quadradinhos. Então eu vou pegar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Certo. Então esse aqui eu tenho um retângulo 1 por 7, ou se eu deixar ele em pé, ele fica 7 por 1, que você vai dizer que é a mesma coisa, né? Aí eu lhe desafio a construir outro retângulo, que não seja esse 1 por 7 ou 7 por 1, que tenha a mesma quantidade de 7 de quadradinhos. Como eu fiz com o caso anterior aqui. Aqui eu usei 12, aqui também e aqui também. Aqui usando 7, você consegue formar outro retângulo? Sem sobrar peça? Não. Não, vai sobrar, né? Sim. Isso significa que eu estou tratando de um número primo, o número 7. Ou seja, eu só consigo construir um retângulo com ele. Ou seja, ele só tem 2 divisores, o 1 e o 7. Então todo número primo só tem 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Pode falar. Entendi. Certo? E eles são muito importantes. Na verdade, a matemática, ela toda, ela praticamente se sustenta, a maioria dos seus resultados se sustenta muito na noção de número primo, por incrível que pareça. São ferramentas extremamente úteis. Aí agora, para não ficar sem treinamento, eu vou, já que a gente falou dos critérios de visibilidade, vamos ver um mecanismo de achar divisores. Encontrando divisores. Aqueles divisores lá de 12, vamos começar com ele. E aí a gente sempre agora vai dividir por número primo. Lembrando os critérios de divisibilidade. Começa sempre perguntando se o número é par ou ímpar. 12 é par ou é ímpar? Par. Então ele é divisível por 2. Que dá quanto? 6. 6 é par ou é ímpar? Par. Então é divisível por 2 e dá 3. 3. 3 não é par mais, é ímpar. E ele é primo. Então ele só é divisível por ele mesmo. Então resultado 1. Feito isso aí, para achar os divisores, existe uma coisinha que a gente faz aqui. Como? Para achar os divisores, né? Existe uma ferramentazinha bastante interessante, onde a gente sempre começa com o número 1. Por quê? Porque 1 divide todo mundo. A gente já sabe disso. Aí a cada linha
a gente vai multiplicar por aquele número que já está escrito, certo? 2 vezes 1, 2. 2. Pronto, só tinha 1, não era antes, né? Aqui acabou. Então já usei esse aqui. Agora eu vou usar esse aqui. Eu vou multiplicar por todos os números que eu já escrevi nos resultados, que é esse 1 e esse 2, né? 2 vezes 1, 2. 2. 2 vezes 2, 4. eu separo aqui com um tracinho. Já usei esse 2. Agora eu vou usar o 3 e multiplicar por todos esses números aqui que eu escrevi. 1 vezes 3, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 6. Aí aqui vai dar 3 vezes 2 de novo, que é 6, já não preciso repetir, né? 3 vezes 4, 12. 12. Ou seja, eu também não precisava repetir esse 2 aqui, já que ele já existia, certo? Aqui eu só botei só de propósito, mas eu não precisava repetir ele. Então, quais são os números em azul claro que eu consegui construir? Os números 1, 2, em ordem crescente, 3, 4, 6 e 12, certo? Certo. Eu achei os divisores de 12. Se eu quiser pegar agora aqui os divisores de, digamos, vamos pegar aqui 28, certo? Certo. Usando esse método, 28 é par ou é ímpar? Par. Par. Então divido por, 2. que dá quanto? 14. Aí 14 é par, Divide por 2, que dá 7. aí 7 é primo, então só divide por Ele mesmo. ele mesmo. Resultado 1. Aí agora eu armo a conta aqui, onde eu vou multiplicar cada um desses pelos que eu escrevi em azul claro, começando com 1. 2 vezes 1, 2. 2. Já usei esse 2 aqui. Aí agora esse aqui. Vou multiplicar por 2, por 1 e por 2. 2 vezes 1, 2. 2. Já tem, não preciso repetir, né? Não. 2 vezes 2, 4. 4. Aí já usei esse 2 todinho, né? Agora eu vou pegar o 7 e vou multiplicar por esses 3 números em azul que está aqui. 7 vezes 1, Não, 7. 7. 7 vezes 2 14. e 7 vezes 4. 28. Pronto. Formei aí todos os números que são divisores de 28. Ou seja, quer dizer que se eu dividir 28 por cada um desses, a conta dá exata, correto? Correto. Vamos pegar mais outro exemplo aqui. Eu quero dividir... Vou pegar aqui um número ímpar agora. Deixa eu ver o número ímpar aqui interessante. Que tem vários, né? Mas só para diferenciar. Vamos pegar o 45. O 45 ele é par ou é ímpar? Ímpar. Então ele é divisível por 2? Não. Não. Aí eu noto que ele termina com 5. Então ele é divisível por quanto? 5. Por 5. E dá quanto? 9. 9. 9 não termina em 5 nem em 0. Mas 9 ele é por quanto? Por 3. Por 3, que dá 3. 3 é primo, então só vai por ele mesmo. Resta 1. Aí agora eu vou escrever aqui do lado aquela partezinha para escrever os múltiplos não, os divisores de 45, a começar com o número 1.
Porque todo número é divisível por 1. E aí eu pego 5 e vou multiplicar pelo único número que está em azul claro, que é o 1, né? 5 vezes 1, 5. Agora eu vou pegar esse 3 e vou multiplicar pelos dois números em azul que tem ali. 3 vezes 1. Quanto? Vou pegar o 3 e vou multiplicar por todos os que está de azul claro aqui. Ah, dá 3. Dá 3. 3 vezes 5. 15. Aí já usei esse 3. O outro 3 vou fazer a mesma coisa com todos que tiverem azul claro. Se repetir, não escrevo. 3 vezes 1. 3. Já tem, não repito. 3 vezes 5. 15. Também já tem, não repito. Agora 3 vezes 3. 9. Aí escrevo. 3 vezes 15. 45. 45. É sempre interessante que o último vai dar o número fechado, né? Que tá lá. E aí eu descubro que todos os divisores de 45 são, na ordem crescente, 1, 3, 5, 9, 15 e 45. Eu gostava muito de fazer essa conta na quarta série. Lembrança boa de 20 anos atrás. Pois é. Você já fez esse tipo de conta? Não, Nunca fez esse método? nunca. Interessante. Então vamos treinar ele, que ele é bastante útil, né? Sim. Eu vou colocar aqui pra você fazer e depois você só vai me dizendo como você fez. E eu vou anotando, certo? Certo. Usando esse método aí, viu? Ok. Encontre os divisores de 120. É bom porque a gente consegue achar os divisores todinho de números grandes sem precisar ficar adivinhando.
Pronto. Pronto, me diga aí como é que começou essa decomposição. Eu fiz 20 dividido por 2, Que deu que deu quanto? 60. Depois, Dividido por 2, que deu 30. e aí, Dividido por 2, que deu 15. e agora, Dividido por 3, que deu 5. e agora. Dividido por 5, que deu 1. Pronto, aí agora passa aquele traço aqui. E a gente começa com o número 1. E agora o que é que a gente faz? Faz 2 vezes 1, que deu 2. Pronto, aí esse 2 vai embora, né? Sim. Agora vai esse outro 2 aqui por todos os que estão do lado direito, azul claro, né? Sim. Aí vai ficar como? 2 vezes 1, que deu 2, mas já tem. E fica 2 vezes 2, que dá 4. Perfeito. Aí acabou esse 2. O próximo, Aí repete tudo de novo, mas já tem. Aí faz o 2 vezes 4, que deu 8. perfeito. Aí acabou esse 2. E agora vem o 3. Aí 3 vezes 1, que dá 3. Isso, 3 vezes 2, que dá 6. isso, 3 vezes 4, que dá 12. isso. E 3 vezes 8, que dá 24. Perfeito. Aí acabou o de 3. E agora? Agora é o 5. 5 vezes 1, que dá 5. Isso, O 5 vezes 2, que dá 10. perfeito. Espera só um pouco. O 5 vezes 4, que dá 20. Isso, O 5 vezes 8, que dá 40. perfeito. 5 vezes 3, que dá 15. Isso, 5 vezes 12, que dá 60. faltou 6. Ah, é. 5 vezes 6, 30. 30. O outro foi 60 que você falou. E o último que vai dar Pera. Já 5 foi. vezes 24. 5 vezes 24. Dá 120. 120. Pronto. E aí agora, organizando todos esses valores em ordem crescente, nós temos o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, né? Sim. Tem aqui o 1, 2, 3, 4, agora o 5. Aí vem o 6, depois do 6 O 10. tem o 8. Ah, tem o 8. Agora que é o 10. O 10. Depois do 10, 12. 12. Depois do 12, 15. 15. Aí do 15 vai por 20. 20. Do 20 vai para o 24. 24. Aí do 24 Pro 30. por 30. 30 vai por 40. 40. 40 vai para. 60. E por último, 120. é interessante que a gente consegue escrever tudo isso em forma de multiplicação. Veja. Sempre pegando nos extremos. O 1 vezes 120, que dá 120, né? Sim. O 2 vezes o 60, que também dá 120. Agora o 3 vezes o 40. Sempre vem um do início e um do último, né? Na ordem, vindo junto, né? Sim. 3 vezes 40, que também dá 120. Aí o 4 4 vezes 30. Aí o próximo é o quê? O 5 vezes 24. Isso, O 6 vezes 20. isso, O 8 vezes 15. isso.
E o 10 vezes 12. Pronto. Ou seja, tem duas maneiras da gente encontrar. Fazendo esse percurso aí que eu achei mais tranquilo, que a gente fez agora. Ou a pessoa escrever todas as multiplicações que tem como resultado 120. Só que aí a pessoa tem que fazer muito de cabeça, né? É. E esse métodozinho aqui do lado, que eu acho sensacional para achar os divisores de um número, eu acho ele muito ótimo. Também gostei. Gostou, né? Sim. Aí agora a gente já está muito perto do final, então o que a gente tem que melhor de fazer agora é continuar fazendo mais alguns treinamentos, correto? Certo. Vou botar aqui mais outro exemplo para você fazer e me dizer. Quero agora que você encontre os divisores de 576. Ok.
Pronto. Pronto. Agora, então, deixa eu colocar aqui para você ir me indicando. Eu dividi por 2, que deu 288. Perfeito. E agora? Dividi por 2, que deu 144. Certo. Depois dividi por 2 de novo, que deu 72. Certo. Depois por 2, que deu 36. Certo. Por 2, que deu 18. Opa. Eu pensei no último número aqui. Certo. 2 que deu 18. Por 2, que deu 9. Ok. E 9, que deu 1. Calma. Tem que ser por número primo. Por 3. Que dá 3. Por 3 que dá 1. Então você tem que modificar um pouco esse final aí, né? Ah, ok. Eu vou refazer. Certo. Vai refazendo junto aqui, né? Ok. Que aí já ganha tempo. Deixa eu puxar aqui os traços. E aí a gente sempre começa com o número 1. E aí como é que a gente faz? 2 vezes 1 dá 2. Isso. Aí acabou esse 2. E 2 vezes 1 já tem aí. 2 vezes 1 dá 4. Isso. Aí acabou esse. 2 vezes 4, 8. Isso. 2 vezes 8, 16. Perfeito. 2 vezes 16, 32. Isso. 2 vezes 32 dá 64. Pronto. Aí agora com o 3. 3 vezes 1, 3. Isso. 3 vezes 2, 6. Isso. 3 vezes 4, 12. Isso. 3 vezes 8, 24. Isso. 3 vezes 16, 48. Isso. 3 vezes 32, 96. Isso. 3 vezes 64, 192. 192, né? Sim. Pronto. Aí agora o outro 3. O outro 3 até o 64 aqui já tem, né? Sim. Aí agora só vai multiplicar daqui. 3 vezes 3, né? Em diante, né? Sim. 3 vezes 3, 9. Isso. 3 vezes 6, 18. Isso. 3 vezes 12, né? Isso. Dá 36. Isso. 3 vezes 24, 72. Isso. 3 vezes 48, 144. Isso. 3 vezes 96, 288. Isso. E 3 vezes 192 é igual a 576. Perfeito. E aí organizando aqui em ordem, a gente tem o 1, o 2, O 3, 4, 4, 6, 6, 8, 8, 16. calma, tem o 9, Aí tem um 9. depois do 9 tem o 12, aí depois daí é que vem o 16, aí tem o 18, depois do 18, 32, não, 24. 24, aí sim vem 32, depois 32, 36, 36, depois do 36, 48, 48, depois do 48, 64, 64, depois de 64,
72, 72, depois de 72, 96, 96, depois de 96, 144, 144, e depois 192, 192, e depois, 288, e por fim, 576. esse número tem uma quantidade de divisores bem grande, né? Sim. Isso. Bom, então o objetivo da gente ter voltado para esse estudo aqui foi porque eu estava notando, à medida que a gente estava estudando, que tinha algumas coisas que estava ali fazendo ter dificuldade em algumas contas, né? Sim. Então eu tive que voltar para esse ponto inicial de divisibilidade, para que depois, quando a gente rever fração, você não tenha mais nenhuma dificuldade com nenhum tipo de operação com fração, certo? Certo. A ideia é essa. Porque a gente começou essa aula em fração e aí teve algumas dificuldadezinhas. Então a gente volta da base para pegar o raciocínio certo e chegar lá. Aparentemente ainda a gente não chegou lá, mas aí tudo isso é importante porque para fração a gente vai precisar de duas coisas: MMC e MDC. Alguns chamam de MMC e outro de MDC, tanto faz. O que importa é saber que é o mínimo múltiplo comum e o outro é o máximo divisor comum, respectivamente. Então, por isso que tem que treinar um pouco a parte da divisibilidade, essa parte de multiplicar, dividir, essas coisas, né? Ficar bem firme mesmo. E para que quando chegar em fração, que eu vou relembrar com você fração de uma forma assim, bem a fundo mesmo, para não deixar dúvida, certo? Certo. E eu sei que vai dar tudo certo. É Em só a nome de gente. Jesus. Pois é. Eu lembro que quando eu teve um projeto na escola sobre reforço, e aí eu treinei muito com eles fração. E é tão interessante que pessoas que tinham muita dificuldade em matemática conseguiram achar tão fácil que até quando tratou de fração algébrica, que é outra coisa muito mais avançada, a pessoa tirou 10 na minha prova e gostou tanto da matemática que queria fazer física, para ver como é que as coisas são, né? Então, tudo as dificuldades elas partem a partir de coisas que a gente passa por alto e acaba deixando ficar, né? Então eu vou tentando, à medida que eu for observando, falar de coisas que são fundamentais para que a sua linha de entendimento ela não seja interrompida ou pulada. Vou parar aqui essa gravação.